Ó, pode começar com música rolando aí. Beleza? Não. Já? Glória a Deus. Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Profeta. Hoje nós estamos na 5ª edição dessa maratona de lives, onde a gente tem se reunido com homens de Deus a fim de te agregar valor, trazer, reflexões, repartir experiências, a fim de edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério. Então, compartilha desde já com seus grupos de WhatsApp, com seus grupos aí no Facebook, com seus amigos, e vem se saborear conosco de um conteúdo importantíssimo, principalmente você que almeja o episcopado, que tem apreço pelo chamado pastoral, que corre nas suas veias essa chamada, que você é amante de ganhar almas. Hoje eu estou com um convidado especial e que serve ao Senhor Jesus também como pastor. Ele tem 33 anos, é casado há 13 anos, pai de 2 filhas, Fabiola e Flara. É natural de Fortaleza, aqui mesmo, gente. E ele é pastor há 4 anos na Assembleia de Deus Templo Central, aqui no nosso lugar. Isso mesmo, no Genibaú. Essa live tem a intenção de trazer aqui para você que só vê coisa ruim no Genibaú. Genibaú tem homens que andam com Deus. Genibaú tem mulheres que andam com Deus. E hoje eu estou com ele, com vocês, pastor Fabiola. Eu queria que a minha equipe aplaudisse esse homem de Deus aqui por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, pastor. Glória a Deus. Que bom, é um prazer, eu digo até um privilégio estar aqui junto com o pastor Júnior. Tenho um conhecido já há pouco tempo, pode-se dizer assim. Há pouco tempo a gente se conheceu e tenho um prazer enorme de hoje estar aqui. Como eu disse, até me sinto até um pouco intimidado, né? É isso. Apequenado por conta de ter passado nessa última semana, de segunda para cá, homens valorosos, e hoje estou aqui eu para participar desse momento tão especial. Que bom. Que legal, pastor. Tamo junto, pastor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pastor. Amém. Ele tão carinhosamente, gente, atendeu o nosso convite. Ele não fez charme, né? Não fez aquela cerimônia. Ele rapidamente, com muito carinho, com muita precisão veio. E eu quero louvar a Deus por sua vida, pastor. Que bom. Certo? Amém. A gente recebe muito feedback positivo daquilo que Deus tem feito através da vida do Senhor. Até por ovelhas da sua igreja também, que são meus amigos. Sim, sim. E hoje eu tenho o privilégio de trazê-lo aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma temática importante. A gente vai falar sobre o desafio do ministério pastoral. Eu poderia até pluralizar, né? Os desafios, né? Exato, são vários, né? Vários e vários. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes, eu quero que você já formule a tua pergunta aí, no tocante a esse assunto. E eu quero que você seja educado, mais perspicaz nas tuas perguntas, certo? A equipe aqui faz um filtro de perguntas e aquelas que giram em torno daquilo que está em evidência aqui como assunto, a gente vai e faz questão de responder, tá certo? Manda bomba também, que a gente dá um jeito de responder. Mas será bênção, será enriquecedor, edificador, e você é muito, 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 muito bem-vindo, tá certo? Tá começando agora o Papo de Profeta. Vamos embora? Amém. Pastor, vamos sim. Eu queria que o senhor se apresentasse para o público, porque existem pessoas que vieram aqui para a live porque já tem apreço pelo senhor e já o conhecem. Mas a boa parte da minha galera que não conhece o senhor, eu queria que você se apresentasse. Bom, para quem não me conhece, como eu disse, é um prazer estar aqui hoje no Papo de Profeta, encerrando a semana. Acredito que muitos homens de Deus virão aqui, mas sobre mim, acredito que sou bastante jovem ainda nessa área pastoral. Eu tenho apenas ainda, vou para os 4 anos agora em outubro, 17 de outubro, faço 4 anos à frente da congregação do Genibaú 2, Templo Central. Mas tenho tentado buscar conhecimento, tenho tentado ensinar o caminho em que se deve andar para todos, como um nobre pastor meu já falou, meus filhos na fé. Graças a Deus, os que congregam conosco são nossos filhos na fé. E eu tenho tentado ensinar, claro, no balanceamento da graça, do conhecimento, Sim. Aquele povo que está ali congregando conosco. Sou casado acho que minha esposa vai até brigar comigo se eu não acertar. A gente está beirando os 14 anos de casado. É a Camila Mara, a mulher que eu amo. Com ela tenho 2 filhas, a Fabiola, que herdou meu nome. Sou Fabiola, ela herdou. É a Fabiola. E a Flara, que foi uma ideia minha. Esse nome também não é tão
assim tão conhecido, mas a Flávia tem 2 aninhos, acredito que estão nos assistindo. E nós estamos aí nessa jornada, estamos aí na caminhada, como o senhor mesmo falou, que tem um leque de dificuldades, tem um leque de variações de dificuldades, nós estamos aí tentando e graças a Deus temos alcançado êxito nessa caminhada. Graças a Deus. Glória a Deus, que bom, gente. E a gente consegue perceber no pastor Fabíola o quanto ele ama fazer o que ele faz. É verdade. Eu acho que quem está na mesma fiação consegue sentir isso. Eu sinto isso, Pedro. É uma sincronia, né? Eu acredito que é uma sintonia até. Porque, pastor Júnior, antes, até mesmo antes de eu iniciar o pastorado, eu já praticava e participava de diversas áreas. Eu fui do porteiro que fica lá na portaria, na entrada da igreja, ao zelador, dirigente de jovens, família, trabalhei com missões, enfim, mas nunca, eu não sei se isso também estava no seu coração assim, mas nunca eu pretendi ser o pastor, sabe? Eu era aquela pessoa que queria ajudar, eu queria somar, eu queria agregar. Mas quando eu conversava com alguns amigos meus, irmãos em Cristo, eles falavam, cara, tu é pastor. Não, cara, não. Já identificava uma chamada, né? Exatamente. Um deles, o João Lucas, nosso amigo, irmão. Vai estar aqui quarta-feira. Glória a Deus. João Lucas, uma vez eu conversando com ele, cara, tu é pastor. Eu, não, que é isso, João? Cara, tu é pastor. E isso não caía em mim, sabe? Eu não sentia isso. Mas Deus tem os seus meios e os seus caminhos. E aprove a Ele hoje nós estarmos já nessa caminhada. E eu acredito que é crescente, é ascendente. E a gente vai ainda alcançar e chegar. Não para a minha glória, não para a glória de quem me colocou ou me enviou, mas para a glória do Senhor, nós pudermos fazer a obra mais aí para frente, enfim. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, já para quebrar o gelo aqui. Pastor, o que é que o senhor achou da nossa caneca aqui? Hein? Que bênção, vou até inaugurar aqui, ó. Olha, gente, que bênção. Pega aí, câmera, aí, ó. Coisa linda. E a minha, tá pegando aí direitinho pra galera ver? Olha só, essa aqui ainda tem meu nome, pastor. Coisa boa. Maravilha. Isso aqui foi um presente, um mimo da irmã Cris, que congrega com o senhor. Congrega comigo, isso. Eu queria mandar um alô pra ela. Obrigado, Cris. Deus te abençoe. E nós estamos aqui inaugurando. Hoje, de modo especial, então, né? No dia da nossa conversa com o teu pastor, né? Glória a Deus. Olha aí. Então, irmã, Deus preparou tudo. A irmã Cris, a Ana, os esposos ali delas, enfim, são uma bênção, são uma maravilha. É um presente de Deus que Ele tem nos colocado ali na congregação. Nós tivemos a oportunidade de se conhecer, e se aprofundar um pouco no prosseguimento do conhecimento com a Cris, com a Ana e a família em geral. E eu tenho dito que são frutos do trabalho pastoral. E graças a Deus, com boas referências, elas chegaram lá e têm sido abraçadas. E aqui é a prova de que elas, o quão prazerosas são em nos trazer esses mimos, né? Esses presentinhos. Que bom. Parabéns, Ana e Cris. Obrigado, gente. Obrigado, Cris. Viu? Deus abençoe vocês. E a gente já está inaugurando aqui. E se você também quiser somar com esse projeto aqui, tamo junto. Chama no privado e vai ser uma benção. Se você quiser divulgar alguma coisa, algum projeto, alguma marca sua, a gente está à disposição. Inclusive, seria meu presente esse hoje, né? Até te falei aqui em off com o pastor que eu traria as canecas. Não foi possível devido à correria. Enfim, mas vou ficar devendo um presente aqui pro Papo de Profeta. E ele falou antes, não foi? Falou antes de eu comunicar para ele o que seria. Exato. Então, que bênção. Gente, vamos continuar aqui. Eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta interessante. Eu sou pastor de igreja também. Sim. E eu já quero nessa pegada, sabe? Eu quero ser alguém que está do outro lado ali ouvindo, assistindo o senhor, esperando ver uma resposta, uma sacada legal, um conselho pastoral. Qual o lugar da teologia na vida de um pastor, na vida do crente? A importância que ela tem. A importância da teologia, na verdade, assim como a graça, eu até falei agora há pouco sobre o balanceamento, né? Perfeito. Há um balanceamento. Eu prefiro até falar que há uma temperança entre graça e conhecimento. E ela é muito precisa na vida de um pastor. Na vida, não vou nem falar de um pastor, mas na vida de um cristão. Na vida daquele que tem desejo de ensinar, na vida do desejo daquele que tem vocação para essa didática. Me fugiu aqui um pouco da memória. Mas, enfim, eu acredito que ela seja bem importante para que
nós que, assim, hoje eu estou cursando teologia. Vou partir agora para o 3º semestre de teologia. Eu achava que teologia, quando eu fosse estudar teologia, seria o quê? Entrar numa sala de aula e estudar. Vamos estudar agora o Êxodo. Vamos estudar agora Mateus. Quando foi escrito, por quem foi escrito, a idade. Essas coisas, né? Alguns segredos escatológicos, porque muita gente confunde escatologia com teologia. Às vezes, tu faz teologia. Cara, pois me define aí o que é que João quis dizer lá em Apocalipse. Não, teologia não é assim. A teologia, por isso a importância na vida do pastorado e de todo aquele que quer e tem essa vocação para o ensino do cuidado do povo de Deus. A teologia, ela vai te ensinar sociologia, ela vai te ensinar filosofia, ela vai te ensinar psicologia. É claro que são bases, são introduções, não são aprofundamentos. Mas eu acredito que isso é muito importante para a vida do pastor, para que ele possa exercer o seu pastorado. Porque, como a gente já falou, no pastorado há diversos desafios. Você vai lidar com pessoas que vieram de vícios, você vai lidar com pessoas que vieram de adultério, que vieram de frustrações, que nasceram como posso falar, de um abuso sexual, enfim, você vai lidar com todo tipo de situações dentro de igreja, dentro da congregação, porque a igreja somos nós. Assim como nós também temos os nossos desafios, Pastor Júnior, assim como nós também temos os nossos transtornos, os nossos desafios psicológicos, enfim. Por isso, é muito importante que esse caminho da teologia, ele possa andar junto, de mãos dadas, com a graça do Senhor. Para que, se você, no momento oportuno, não possa... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas porque às vezes as pessoas interpretam um pouco mal. Mas vamos supor, eu quero dizer assim: há momentos em que você busca e você não obtém respostas. Há momentos em que o silêncio de Deus, ele é intensivo, ostensivo na sua vida. É como se ele fosse forte e ele não tivesse tamanho. É o silêncio de Deus na tua vida. E você ora, e você busca, e você jejuma, e você não consegue alcançar assim, pela nossa ótica. Falando pela nossa ótica, você não consegue alcançar a graça do Senhor. O que você vai fazer? Você vai ler, você vai estudar. E nessa busca por conhecimento, você encontra a resposta de Deus. Sabe? Então, assim, é importante os dois andarem juntos em comum acordo. É por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Exatamente. Então não há como uma espiritualidade que anula conhecimento. Exato, né? Não há. Não tem como, pastor. Não tem como, porque não são caminhos distintos. E muitas vezes, até no nosso meio evangélico, no nosso meio cristão, nós como crente, às vezes, nós costumamos muito a julgar. Sim. Ministérios ou placas de igreja ou denominações. Minha igreja é essa, mas aquela igreja ali é muito explosiva no pentecostalismo. A minha é mais didática, a minha é mais ensino. Poxa, cara, não há caminhos distintos. Tá faltando alguma coisa lá ou aqui, entendeu? Porque o caminho tem que andar junto. O conhecimento e a graça, ele está em toda a Bíblia Sagrada. Enfim, não tem como andar e ser caminhos diferentes. É isso. É isso. Pastor, eu até escrevi aqui para mim não esquecer. Isso. Quanto tempo o senhor está dirigindo a igreja? Assim, local? Local, vou para os 4 anos, sou jovem ainda. 4 anos. Pastor, como é para o senhor o desafio de... Primeiro desafio, um dos desafios, né, no Ministério Pastoral. Como é que o senhor lida com ter que... Como é que o senhor enxerga essa forma de lidar com várias mentes diferentes dentro do ambiente da igreja? É um desafio, eu não tenho nem como dizer a proporção. É muito grande esse desafio, porque é algo que não te... Eu vou falar por mim, e eu sei que muitos, inclusive o pastor Júnior, e a maioria, uma gama de pastores, enfrentam isso. É uma atividade que ela não te dá uma remuneração para que você possa ser incentivado, motivado, para que você possa alcançar alguns objetivos na tua vida por fazer aquilo. Ou seja, você faz por vocação, você faz por chamado, em primeiro lugar, por chamado.
No chamado você encontra a sua vocação, que foi o meu caso. Eu não sabia que eu tinha um chamado. No chamado o senhor encontrou a sua vocação. No chamado eu encontrei vocação. Legal. É claro que na visão de muitas pessoas, como eu falei assim, o chamado já estava nítido. Mas foi a sua experiência, isso, né? Para você exercer uma função como essa, você precisa acreditar em você. Entendi. Sabe? Então assim, eu não tinha essa visão, eu não tinha... Mas as pessoas vinham. Então assim, no meu chamado, eu descobri a vocação que eu tinha e que tenho. Então, o tamanho, a proporção desses desafios, ele já vem no momento do chamado. Porque você vai... Eu falo, como eu sempre gosto de falar lá na igreja, na congregação, quando a gente vai dar doutrina, a gente vai dar uma aula de escola dominical, um ensino, enfim, ou até mesmo quando a gente vai exemplificar, eu sempre gosto de exemplificar a nossa igreja. Olha, irmãos, o que eu vou falar hoje, legal, eu vou dar exemplo de nossa igreja. De casa, né? Isso, de casa. Porque eu não posso, eu vi um fulano lá, não, vamos falar da gente. Assim como eu trago para mim, eu gosto de falar de mim. Então, falando de mim, o desafio ele veio no momento até em que disseram assim, olha, você vai ser o dirigente agora, você vai ser o pastor. Quer dizer que foi assim, papum mesmo? Na hora, foi na hora. O desafio veio na hora. O senhor não estava assim aguardando? Não. Chegou até o senhor essa... Foi na hora. Na hora, e esse é um déficit, eu acho que eu posso dizer, esse é um defeito, né? Uma falta que nós, desse meio cristão, protestantes, os evangélicos, temos, que é não esperar, é o julgamento precoce, não esperar as coisas acontecerem para que você possa ter um conceito formado. No momento em que, vamos supor, eu quando eu comecei, eu tinha 29 anos. Para quem é novo, eu sou velho, e para quem é velho, eu sou novo. Né? Ou seja, são visões diferentes. E ainda assim continua. Eu tenho 33, vou para os 34 agora final do ano, mas para quem é novo, eu continuo sendo velho, e para quem é velho, eu continuo sendo novo. Esse é o julgamento. E esse julgamento precoce, ele muitas vezes ele te dá... ele te desmotiva. Hoje eu pude conhecer melhor muitos irmãos que eu achava que eu conhecia naquele tempo. Hoje eu posso conversar melhor com muitos irmãos que eu achava que eu já tinha conversado de tudo naquele tempo, por conta das visitas pastorais. E nessas visitas a gente vai descobrindo que aqueles irmãos que hoje, graças a Deus, me honram, me apoiam, foram alguns irmãos que não acreditavam em mim. No início. No início, exato. Legal. Como teve pessoas que não acreditaram em mim de cara, olha, vai ser o Fabíolo, hoje ele vai ser o pastor Fabíolo, de cara já foram embora. E hoje podem ver os frutos sendo colhidos pela nossa igreja. Glória a Deus. Podem ver a caminhada que não foi retrocedida nem estagnada. Enfim, então assim, comigo o desafio ele foi de início. Foi um desafio eu não digo nem um preconceito, mas eu digo de um conceito formado de que o pastor ele tem que ser cabeça branca, ele tem que ter... O senhor tinha essa perspectiva? Não, né? eu, mas quem me viu ali sendo levantado, né? A igreja em si. E eu digo muito isso, não só a nossa igreja local, mas como eu digo de uma extensão geral. Todas, se não todas, uma grande maioria das nossas igrejas tem esse conceito de que o pastor ele deve ser um cara bem velho, bem idoso, um ancião, para que ele possa trazer experiência de vida, enfim. E esse foi um dos desafios que eu enfrentei, e graças a Deus nós temos conseguido ultrapassar, nós temos conseguido ir adiante e sermos cada vez mais motivados pelo ensino, pela graça de Deus que tem nos dado, para que a gente possa mostrar, não mostrar para a nossa glória quando a gente fala assim, mas mostrar que Deus tem os seus meios. Ele usou rei com 7 anos de idade, ele usou Jeremias jovem, ele usou José no Egito jovem, enfim. E eu aprendi isso com o meu pastor, nosso pastor Antônio José de Azevedo Pereira, pastor presidente do Tempo Central, quando ele assumiu a presidência do nosso ministério, ele mudou um pouco essa visão. E quando a gente vai lá no gabinete dele conversar, fazer como se fosse um feedback de como está a congregação, ele sempre fala... E o nosso saudoso pastor Carlos Otávio também faleceu esse comecinho desse ano também. Ele falou: olha, nós estamos gostando de ver
que aposta nesses pastores jovens Legal, tem cara. tido êxito, sabe? Porque pastor Júnior, há pastores veteranos, mais experientes, que não chega onde um jovem chega, não entra onde um jovem entra, assim como um jovem não entra onde um mais veterano entra. Sim. Há respeito, há um equilíbrio entre os dois, mas não pode ser monopolizado. Perfeito, Somente os perfeito. pastores devem ser os mais anciãos, sabe? Legal, cara. É interessante esse teu equilíbrio, porque eu penso exatamente como o senhor. Eu penso que a gente precisa, né? Eu falo até para a geração que a gente está vivendo. Sim. A gente precisa da garra, da força, do pique do jovem, né? Exato. Mas a gente precisa da sabedoria, né? Exatamente. Dos anciãos, daqueles Exatamente. que já prepararam o caminho pra Exato. gente. Muitas vezes eu não escondo e nem tenho vergonha de falar isso. Muitas vezes eu fui em casas. Como a gente fala aqui, um migué, né? Certo. Botar um miguezinho ali, eu vou na casa do fulano conversar com ele, fazer uma visita. Mas na verdade a minha intenção era saber uma opinião. A minha intenção era saber que rumo tomar, entrar num assunto, ver o que determinada pessoa que tem mais experiência que eu, que isso eu respeito. Embora eu seja o pastor da congregação, mas eu respeito quem tem experiência, quem tem história para contar, quem tem respaldo para tem o falar. que falar, né? Exatamente. Para que eu pudesse pegar algumas coisas no ar. Sim, senhor. E executar o que tinha que ser executado. Isso eu não escondo. Eu gosto muito de mostrar isso e eu tenho essa modéstia de falar isso. O pastor tem que ser um amante do conhecimento, né, Exato. pastor? Como é que é o pastor, a leitura, essa dedicação, apreço pela palavra? Todo pastor precisa ler, pastor. Precisa. Todo pastor ele tem que estar em constante busca de conhecimento. É como a palavra fala, de conhecer e prosseguir. Você não pode apenas conhecer. Cara, eu te conheci, pastor Júnior, foi bom. E levar a minha vida. Cara, se eu quiser te conhecer, eu tenho que chegar mais próximo. E eu aprendi isso, eu sempre falo. Quanto mais eu chego mais próximo de ti, eu conheço mais de ti. Legal. Eu vejo os teus detalhes, eu vejo as tuas minuciosidades. Quanto mais tu se aproxima do meu rosto, mais tu vê as espinhas. Não, exatamente, é uma alegoria, mas é por aí, né? A aproximação mostra, Exato. né? Os Então, déficits. como eu conheço mais a Jesus? Se aproximando dele. Como eu conheço mais de Deus? Se aproximando dele. Não é eu conhecer a Deus, chegar a uma igreja, uma congregação, conhecer ali a Deus, aceitar Jesus e pronto, e vou levar a minha vida. Não, eu tenho que continuar conhecendo. Assim também Glória a Deus. é a vida do pastor. Ele tem que estar buscando, ele tem que estar conhecendo. O conhecer a Deus, eu acredito até, pastor Júnior, que é conhecer os meus irmãos. Como ontem foi falado, eu acredito que foi com o irmão Rubem, ele falou sobre que não tinha como amar, Isso, né? isso. Se Legal. você não conhecesse o amor, enfim, Deus é o próprio amor. Então assim, eu não tenho como conhecer mais de Deus se eu não conhecer o meu próximo, Legal. se eu não conhecer os meus irmãos, se eu não conhecer as minhas ovelhas. Nas minhas ovelhas, no contato que eu tenho com elas, eu percebo Jesus, eu conheço Jesus, eu vejo os detalhes de Jesus. E por isso, eu tenho que conhecer Bíblia Sagrada e tenho que conhecer os meus irmãos. O senhor acredita que há um jargão muito antigo? E eu quero ver sua opinião a respeito dele. As pessoas dizem assim: eu passei a vida inteira ouvindo isso. Eu tenho uma opinião a respeito desse aspecto, tá? Sim. Mas eu quero ouvir a do senhor. Sim. E o jargão diz assim, ó: a igreja é o que o pastor é. O que é que o senhor pensa a respeito desse pensamento? Qual a sua opinião? A igreja é de fato o que o pastor é? Na verdade, eu creio, assim, não tanto quanto bem a fundo, sabe? A igreja, ela é composta por pessoas. Perfeito, pastor. Pessoas. E como a gente falou na introdução, é uma gama, um leque de pessoas. Vem pessoa de todo jeito. Às vezes as pessoas acham que a igreja é o local mais perfeito do mundo. E por conta que envolve um âmbito espiritual. Mas elas sabem que, vamos supor, em uma instituição como a escola, nem todo mundo é perfeito. Tanto alunos como professores. Sim. Em uma instituição como um hospital, uma instituição, seja ela qual for, sempre vai haver os defeitos, sempre vai haver as falhas.
E não é a igreja que, por conta de ser de mover, de acionar um ambiente espiritual, que ela vai ser perfeita. Ela vai continuar sendo exercida por pessoas, por homens, mulheres, que têm uma infinidade de transtornos e dificuldades e problemas. Então, assim, por mais que eu queira que a igreja seja o meu retrato, eu acho que eu não vou conseguir. Legal, tua resposta. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu posso até querer, mas eu acho que não vou conseguir. Porque é muito complexo esse sistema. É muito complexo. Às vezes você está ali lidando com esse... É meio que comprar uma briga assim, porque tem coisas que só Deus faz, e tem coisas que para Deus fazer ele precisa daquela ação conjunta. Exato. Eu preciso deixar, né? Exato. Querer ser liberto. Exatamente. Ainda hoje, indo aí para esses 4 anos, e eu indo para os meus antecessores, pastor Fábio, pastor Diego, Heitor e outros mais que passaram no Genibal 2, já os meus pastores, pastor César Nildo, pastor Paulo César de Souza, que infelizmente também partiu esse ano, nos deixou, foi meu primeiro pastor. Eu via as lutas que esses homens passaram. Pastor Paulo César passou 17 anos dirigindo a mesma congregação. 17 anos. Isso. E ele não tinha na sua amplitude uma igreja que fosse o seu retrato, sabe? Pastor César Nildo passou 6, 7 anos numa igreja. Eu estou há 4 anos, ou seja, eu não tenho na amplitude, na minha totalidade, uma igreja que seja o meu retrato. Então, assim, ainda que eu queira, são pessoas. Às vezes as pessoas estão bem, às vezes as pessoas estão mal. Então eu posso até em parte concordar com esse assunto, sabe? Pastor, eu vou entrar num assunto aqui que é importante. Sim. Existe um tabu em torno desse assunto. Mas eu me lembro de anos atrás, eu ainda muito novinho, sabe? Mais novo que agora. Sim. No primeiro trabalho que eu dirigia, e houve um momento de muita solidão. Na primeira igreja que eu dirigi, eu novinho ainda, com meses, né? Eu acho que eu tinha 1 ano e pouco de crente, e comecei a assumir a primeira igreja. Desafio. Benção. E começou a vir desafios. Desafio. Sabe, que não afetaram a minha casa, mas a mim como pessoa, psicologicamente, né, e tal. E uma vez eu cheguei para um amigo próximo e falei com ele. Eu não tinha essa mentalidade, essa maturidade que eu tenho hoje. Eu disse: pastor, o senhor já se sentiu assim? Aí ele: assim como? Com a solidão? Mesmo sendo o cara que é referência para alguém, o cara que é espelho para alguém, o cara que tem uma palavra sempre para alguém, é normal a gente sentir assim? Aí esse amigo meu falou assim, ó, uma resposta bem dura, ríspida, sabe? Eu acho que não foi por mal, mas era dentro de uma experiência que ele está vivendo, da visão que ele tem, da cosmovisão de vida que ele tem. Aí ele disse assim para mim: pastor nunca deve se sentir só, porque ele está com Deus. E obviamente que a gente sabe que isso é uma verdade. Claro. É irrevogável. Só que mesmo, nós vemos um quadro hoje de pastores em depressão, que mesmo tendo esse viés religioso, pentecostal, ou de qualquer linha que seja. Sim. Mas a gente vê uma gama de homens de Deus passando por essa batalha, né? E eu penso que o pastor é muito parecido com os profetas do Antigo Testamento, né? O texto diz assim, ó: o Senhor não vai fazer coisa alguma sem antes falar com seus, né, seus servos, seus profetas. Sim. Você não vai fazer nada, fala de uma ação. Ele não vai fazer coisa alguma sem falar, sem revelar. Antes de ele fazer, ele vai revelar para alguém. E esse alguém é um profeta. Os profetas andavam solitários, porque eles tinham uma palavra de confronto. Eles tinham uma palavra que não era aquilo que o povo queria ouvir, na maioria das vezes, né? E eu queria ouvir do senhor, como é essa experiência? O senhor já teve alguma experiência nesse nível? Nesses 4 anos, né? É 4 anos? Claro. O senhor teve? Como é que é isso? Eu já passei por isso. Mas eu tive essa resposta, sabe? Eu novinho ainda, e eu tive aquele impacto. Mas como é isso? Exato. Eu não chegava para o pastor presidente, né? Eu chegava para os próximos, dirigente, amigo. E o cara chegou, me deu essa pancada, e agora lascou tudo. Porque agora Deus está comigo. Mas eu sou um ser humano. E aí bagunçou mais a minha vida ainda mais. Assim como qualquer outro irmão precisa sentir que Deus está com ele,
Mas assim somos nós também. Nós precisamos sentir que Deus está conosco. Sim, Senhor. E às vezes isso acontece na vida de qualquer crente, de qualquer cristão. Isso acontece. E não é o pastor que vai estar isento disso. Há sim momentos, eu acho que nem houve um tempo, mas eu digo que há momentos para mim. Para mim há momentos em que chega uma quinta-feira, que é o dia do culto de doutrina, e a gente vai pregar. Mas se eu pudesse, eu inverteria o papel. Eu estaria para receber do que para oferecer. Acho que umas 2 quintas passadas eu estava numa situação como essa. Às vezes não é um problema conjugal, que às vezes as pessoas passam por isso. Deve ser problema no relacionamento. Deve ser problema financeiro. Às vezes não é isso, cara. É só você querer ouvir a voz de Deus para ti. Deixa eu só falar uma coisa aqui para ti, irmão. Irmão, interessante, pastor, que as cartas para a igreja da Ásia Menor, elas são dirigidas, né? E há uma palavra lá, né? Para o anjo da igreja. Isso. E o povo não entende que aquilo é uma metáfora. É o pastor da igreja, né? Só que pastor não é anjo, ali é uma metáfora. Pastor é alma. Exato. Né? E o senhor bem pontuou. Tem hora que a gente precisa ouvir também. Exatamente. É por isso que tem horas que a gente você tem que se refugiar no ensino, na busca, na oração, no bom relacionamento com pessoas, né? Com certeza. Aí houve momentos que o senhor... Há momentos até em que você se sente que você necessita de algo, você necessita estar amado, você necessita de pessoas que estejam ali mostrando, não interesse muitas vezes, mas mostrando que estão contigo, entendeu? Para que você possa ter um incentivo, para que você possa ser mobilizado a continuar essa caminhada. E a tarefa do pastor, um dos desafios que a gente falou, que são vários, são esses. Que mesmo sem pessoas dessas que eu acabei de falar, que estejam contigo, que estejam te motivando, que estejam te amando, que estejam consolidando o teu chamado, mesmo sem essas, você continua. Você prossegue, você vai adiante, porque você sabe que uma responsabilidade, um peso de responsabilidade está sobre os seus ombros. E que se você parar, se você estagnar, não só você estagna, como muitas pessoas estagnam. Verdade. E aí você vai adiante e você continua. Então há momentos assim, é um dos desafios, é a solidão, é o momento em que você quer ouvir Deus, você quer de Deus, você quer abraçar Deus, mas você precisa oferecer para os outros. Sempre há uma prioridade antes de você, sabe? Boa. Você está ali com a esposa, está amado pela esposa, pelas as filhas que eu tenho, mas a responsabilidade tamanha de uma igreja. Esses dias, pastor Júnior, foi bom até tocar nesse assunto, porque esses dias eu estava tentando conciliar não só mas alguns problemas conjugais. Aí vai até um pouco além, porque a vida do pastor, ela não se restringe só à igreja. Perfeito. Quando, vamos supor, não sei, é uma analogia. Eu não vou dizer que é semelhante, mas é uma analogia. Fique à vontade. O empresário e o funcionário. O funcionário, ele é funcionário dentro do seu horário de trabalho. Deu o horário de trabalho, ele vai embora. Final de semana, ele vai embora. Ninguém pode, vai lá na empresa. Não, estou na minha folga. Se fizer isso, dá até processo trabalhista. Mas o patrão, ele sempre é patrão. Ele vai estar dormindo preocupado com os impostos que ele paga, com o salário, se vai dar certo no final do mês para os funcionários, se ele vai conseguir arrecadar dinheiro para repor estoque. Enfim, ele é patrão 24 horas. Assim são os pastores. Ele não se restringe só no momento em que você abre o portão da igreja. Ali você é o pastor. Você é o pastor toda hora. E muitas vezes, como aconteceu esses dias, problemas de amigos, problemas de pessoas conhecidas, por saber que eu sou o pastor, chega, e é claro, eu não estou reclamando disso, mas assim, é uma responsabilidade tamanha que você tem que lidar, que esses dias eu estava me perguntando, será se vale a pena? Sabe? Eu me perguntei, eu até comentei com um amigo meu, eu prefiro às vezes até comentar isso com amigos do que com irmãos em Cristo, sabe? É claro, nem todo o assunto. Perfeito. Eu tenho a consciência que nem todo o assunto eu devo conversar com amigos, né? Mas há coisas que eu sei que eu posso entrar no assunto. E com um amigo muito
um amigo mesmo, não é um conhecido, um amigo mesmo. Com um amigo eu conversei. Eu não concluí. Eu não cheguei a dizer, cara, não vale a pena. Ou, cara, vale a pena. Eu não cheguei a concluir o assunto. Mas eu expus para ele algumas reflexões minhas. E eu disse, será se vale a pena, cara? Eu poderia estar trabalhando. Eu poderia estar ganhando ali meu dinheiro, investindo, os meus sonhos profissionais que eu tenho. E se programando e se preocupando com os meus. Nada mais. Servindo a Deus, indo para a igreja, mas de lá para cá, meus problemas. Cara, eu estou cercado de problemas que não são meus. Eu estou cercado de coisas que tá me tirando sono. Eu tenho que achar soluções, sabe? Tá me tirando apetite, tá me tirando a paz. E isso são mais um dos desafios pastorais, em que a sua vida não se restringe só às quatro paredes da igreja ou dentro do âmbito das famílias que compõem a sua igreja. Vai muito mais além. Vai muito mais além. E são esses alguns dos momentos em que a gente fica só. Você quer uma ação, você quer... Um fulano está esperando que o profeta, nós chegamos, olha, Deus está dizendo para tu fazer assim. E você não tem isso, cara. E como se fosse um gênio da lâmpada, né? Isso, todo mundo vem em busca de soluções. E graças a Deus por isso, que nós somos o farol para que aqueles que estão perdidos na escuridão achem o caminho, a direção certa. Graças a Deus por isso. Mas isso tem um preço. Isso é um preço muito caro que você paga. E embora nós sejamos jovens, como a gente falou, cara, você é tão visto, e isso te dá uma responsabilidade, um peso de responsabilidade, que você fica se sentindo só muitas vezes. E já aconteceu e acontece na minha vida. Eu acho que isso é... Primeiro, você precisa entender uma coisa, irmãos. O fato de a gente estar falando sobre esse assunto, isso não é deprê, não é um assunto tipo, isso, pastor. exatamente. Não, gente, é só a gente entender que pastores também são alma, tá bom? Precisa de carinho, de afeto, de respeito. E assim, inclusive você, irmãos, tem um pastor, um bom pastor por sinal, valorize esse homem de Deus, honre esse homem de Deus, ajude esse homem de Deus, sirva a visão na qual Deus confiou esse homem de Deus. Se não ajudar, não atrapalhe, certo? Se você ainda não entendeu qual a finalidade de determinado projeto na igreja que você faz parte, ore. Deus vai te orientar, Deus vai te dar uma luz, mas você está nesse lugar para ser um time com esse homem de Deus que Deus tem levantado aí junto com sua esposa na igreja que você faz parte. É uma verdade. Pastor, é uma verdade. Me fala para mim. O senhor estava falando e eu vim aqui uma série de perguntas, mas eu estava tão... Sabe, ligado, hein? Estava tão focado aqui, que eu fico focado, eu não fico aqui... Não tem nenhum script aqui, gente. O que ele vai falando, eu vou pontuando aqui alguma coisa ou outra. Mas assim, eu queria perguntar ao senhor... Eu tive no evento lá que o senhor fez para casais. Sim. Teve algo que eu achei muito legal. Muito legal. Eu sou amante de líderes, sim, de grandes líderes, de pastores que têm uma vida ilibada, uma vida santa, sabe, que são honrados não por aquilo que eles têm, isso, mas por aquilo que eles são. São, exatamente. E eu fui lá, tive a experiência de ter um contato com o senhor presencial lá na igreja do senhor. O sinal foi muito bom. Evento para casais lá, não foi? No Dia dos Namorados. Maravilha. E assim, eu fiquei todo desajeitado cantando música romântica, né? Mas assim, eu vi uma postura de um pastor. O senhor disse, né? Nós somos jovens e tal, mas eu vou falar o meu pensamento. Apesar da juventude, de ser jovem, né? Tô falando aqui, mas eu sou jovem também, tá, pastor? Sim. Mas eu tô falando do meu ponto de vista. Apesar de ser jovem, eu vi no pastor Fabíola uma postura que às vezes a gente procura encontrar, e eu não quero polarizar nada, que a gente não enxerga em homens, né, que se dizem mais maduros. Sim, é verdade. Tem alguns anciãos que têm deixado a desejar nisso. E não é um desrespeito a esses homens. Pelo contrário, eu tenho mentores também, sabe? Com mais idade do que eu sento pra ouvir, ouço eles. E por isso que eu tô aqui. Isso. Eu tenho bons mentores, né? E tem um feedback de amigos próximos, né? Tem até um ali, ó. O Erivaldo é um deles também, né? Então, assim... Eu vi no senhor uma postura top, pastor. Que bom. Posicionado, transparente, sem ser arrogante, né? Isso. Porque é difícil ser pastor, porque o cara não tem que ser um babacão, o cara não pode também ser um mal-humorado, também não pode ser muito palhaço.
tem que andar vestidinho, porque se não se arruma uma vestidinha, a galera diz que é mal amanhado. É verdade. Se andar muito exagerado, a galera diz que já tá demais, exagerou na roupa, quer aparecer, tá ganhando dinheiro. Então assim, mas eu ouvi o senhor, tem um tempero assim, que é raro encontrar. Eu tenho amigos assim, graças a Deus, mas meu primeiro contato com o senhor, né, eu só ouvi de falar, mas eu vi lá, exemplo, tranquilo, respeitador, receptivo com quem estava lá. Eu senti isso. E eu queria, se eu tenho propriedade de falar disso, eu queria que o senhor falasse para quem não almeja só o episcopado, para quem não apenas é pastor, porque não tem só um público que é pastor. Tem muita ovelha aqui ouvindo a gente. Mas eu queria que o senhor falasse sobre a importância do cristão, do crente, pastor. Se posicionar. Não é se posicionar com polêmica na internet. É se posicionar na postura. Ontem eu ouvi um amigo pregando numa das igrejas que a gente, no trabalho que a gente começou a desenvolver na área verde, ele falava assim, ó, de pessoas que falam assim, mas essa é a minha natureza. Aí ele pontuou e falou assim, o profeta, o Jefinho pregou, Jefferson, ele disse, Deus não trabalha com natureza humana, Deus trabalha com caráter. Exato. Caráter transformado. Exato. Eu queria que o senhor falasse pra gente postura que um cristão, que um homem ou mulher de Deus, ele deve ter, se ele quer alcançar, se ele quer ser luz, se ele quer influenciar. Conta pra gente. Eu acredito que, mais uma vez falando de mim, né? As minhas experiências são as minhas experiências é aquilo que mostra, na verdade, para as pessoas os exemplos, né? Então, assim, o que me define, eu acredito, essa é um dos frutos do Espírito, é a temperança, é o domínio próprio. E eu acredito que nós e você que deseja o episcopado, o pastorado, um cargo de liderança, você deve entender também os encargos, as responsabilidades que esse... Qual a diferença, pastor, do cargo para os encargos? O cargo é aquilo que muitas pessoas almejam. Certo. Ser o pastor, ser o líder de jovens, ser o que está na ponta. É o status. Exato, o status. Os encargos é as responsabilidades que o cargo vai te dar. Vai trazer. Isso. A pontualidade, o compromisso, o zelo. As pessoas querem o cargo, mas não querem. Exatamente, não sabem as consequências que aquele título vai te dar. Né? Perfeito, então, pastor. deve sempre ter isso por trás. Eu sou um pastor, todos me veem lá, como você disse, me viu, equilibrado e tudo mais. Mas por trás de tudo aquilo que você me viu, daquela foto, daquele reflexo, há um trabalho por trás. De sempre estar em temperança, em domínio próprio, em controle emocional. Muitas vezes, que tem coisa que muitas vezes foge do seu controle e você quer explodir ou você quer se esconder. Então tem que ter um momento de... Eu particularmente sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Às vezes eu falo assim na igreja, irmão, vocês sabem que eu sou tímido. Os irmãos riem, porque acham que eu estou brincando, mas é uma verdade, eu sou tímido. Mas eu passo por cima da timidez, ou seja, houve um trabalho psicológico, mental na minha vida, entre eu e eu mesmo, e Deus me capacitando, que me deu uma capacidade de passar por cima dessa timidez. No meu trabalho antigo, eu não tinha um amigo dentro das lojas que eu visitava. Eu não tinha uma pessoa para ficar ali conversando, tomar um refrigerante e sair. Não tinha. Eu fazia meu trabalho e ia embora. Eu era promotor de vendas, eu visitava supermercados. Fazia meu trabalho e ia embora. Fazia meu trabalho e ia embora. E às vezes eu estava cedo em casa e ninguém entendia por quê? Porque eu não parava para... Ou seja, eu sou muito tímido. E eu faço o que tem que ser feito. E há uma preparação para aquilo. Então é isso que eu falo para quem busca, para quem quer isso e para quem vê isso em mim. É o trabalho que é feito por trás. E esse trabalho que é feito por trás, ele gera uma consequência de controle emocional, psicológico, equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Conjunto, né, pastor? É um conjunto de fatores que vai definindo as pessoas ou a pessoa que está ali em eminência, né? Enfim, legal. Esse é um conselho que eu dou para você que busca, para você que está no caminho, né, está se preparando para ser um líder, ou para ser um pregador, para ser um professor, para seja qual for a área dentro do meio cristão ou até mesmo secular, para que você tenha essa natureza, esse caráter de ser equilibrado, que é uma coisa, como o senhor falou agora sobre a palavra polarização, é o que nós estamos vivendo hoje. Em todas as áreas, seja religiosa, política, social, nós temos polaridades. Eu sou de mais ou então sou de menos. E onde é que está ali o equilíbrio? E a Bíblia nos manda ter isso, o equilíbrio.
Então é um fator que está sendo esquecido por todos do nosso meio. Legal. Agora vamos esquentar um pouquinho. Vamos fazer aquelas perguntas Eita, Jesus, que todo mundo tem vontade de fazer. E eu estou aqui para te representar e fazer aqui, obviamente com muito respeito, né, ao nosso convidado. E não vou colocar o senhor em maus lençóis, Amém. jamais, viu? Eu juro, ó. Brincadeira. Gente, tem alguma pergunta aí? Alguém fez alguma pergunta? Seja as mais simples que for. Deixa eu só dar uma olhada. O irmão estava até dizendo, rapaz, eu vou perguntar. Rapaz, não, calma. Deixa eu passar vergonha lá não, calma. Vamos lá. Pode mudar a música, viu aí? Vou fazer uma pergunta aqui da hora. A pergunta da sexta-feira. Pergunta da sexta-feira, viu? Eita, Jesus. Pastor, a ideia aqui é trazer o convidado dele e expressar a opinião dele. Sim. Eu não estou aqui para fazer um debate, não. Claro. Estou aqui para ouvi-lo, né? E assim, fala pra gente, como é que o senhor, o que é que o senhor acha que está faltando nas igrejas aqui, nas adjacências? Nós temos muitas igrejas com muito trabalho legal, mas o que é que o senhor acha que falta para a gente virar Fortaleza de cabeça para cima, o Genibaú? Eu acredito. Genibaú 1, Genibaú 2. O que é que falta para a gente, sabe, envergonhar o diabo com força e sacudir esse lugar para Jesus? Eu acredito que falta muita união. Falta união. Eu acho que você até compactou com essa mesma opinião. Falta união porque a questão da placa da igreja hoje é muito valorizada. Ela é muito vista acima da missão que Cristo nos deu. A placa da igreja, sabe? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Tempo Central. E é um fato que é uma igreja que tem várias congregações, é uma igreja antiga, é uma igreja considerada até grande, o nome, enfim. E muitas vezes isso acontece de um ou outro, não estou generalizando, sim, estou dando o meu ministério como exemplo, mas pode ser qualquer outro. De não querer compactuar com algumas ideias de um outro ministério ou a visão de algum outro ministério. É claro que há divergências teológicas nesse meio, e isso não é, eu não estou levando em consideração a isso, mas eu estou falando sobre a causa de Cristo, que é o que o senhor me perguntou, virar o Genibaú de cabeça para baixo para a causa de Cristo, ganhar esses homens que estão perdidos, essas mulheres que estão perdidas, esses jovens que estão partindo cedo, que estão morrendo cedo por conta do envolvimento com o crime. Eu acho que falta união, porque cada um está fazendo... É quase que o seu reino, né? Exato, é aquilo que a gente estava falando em off ali, da questão do que Jesus falou, que o reino, ele não existe, ele não consegue viver se ele estiver dividido em si mesmo. Está faltando visão de reino em nosso meio, de uma igreja compactuar ou ajudar no trabalho evangelístico de uma outra, que está crescendo agora, que está entrando na favela, que está buscando salvar vidas. Então, está faltando essa união, essa comunhão, para que as igrejas possam agir juntos. Haja vista que se nós, falando de nós, não tivéssemos essa visão de união, nós não estaríamos aqui. Não, porque é o programa que o pastor Júnior lá da Céu na Terra está fazendo. Eu vou lá. Não, que é isso, não vou. Não, de forma nenhuma. Nós somos um povo e há um céu apenas. Nós somos um povo e há um céu apenas. Nós somos filhos do mesmo Pai. Quando Jesus ensina a orar aos seus discípulos, ele começa dizendo Pai nosso e não Pai meu. Pai nosso, ou seja, o Pai é nosso, nós somos uma família, nós somos um povo e nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos para o mesmo céu, nós vamos para a mesma glória. E por que aqui há essa guerra? Por que aqui há essa divisão? Disputas, né? Isso, eu já falei para alguns irmãos da nossa congregação e para alguns outros mais que às vezes sai um irmão de uma congregação ou de outra, chega de um interior, não sei, e vem congregar com a gente e tal. E muitas vezes há aquela divisão de alguém não gostar de outro porque agora está congregando com outro, e aquele negócio todo. Não, eu não estou ali no Genibaú 2, na Assembleia de Deus Tempo Central Genibaú 2, para galgar o maior número de membros para competir com você. Eu não estou lá para dizer, olha Júnior, aqui nós temos aqui 120 membros, quantos tem aí? Eu não estou lá para isso. Eu estou lá para a missão do reino. Eu estou lá para mostrar que nós somos um único povo. E se alguém
pastor, eu não estou me sentindo bem, eu vou congregar lá no pastor Júnior. Amém, meu querido. Então tá faltando isso, eu reconheço. Glória a Deus. Gente, vamos para as perguntas que chegaram aqui agora. Eu vou fazer. Hoje tá levezinho, a galera Tá pegando maneiro, né? pegando maneira. Só o Tony que fez uma aqui pesada. Mas é maneirinha, é só para quebrar o gelo, entende? Tony, obrigado, Tony. Ele engaja e as perguntas dele são pertinentes, são legais. Deixa eu ver aqui. Eu vou responder a do João Lucas, pastor. João Lucas. Amém. João Lucas, um abraço, viu? Tamo João, junto, obrigado. Um beijo, João. Que Deus abençoe você. Fiz uma pergunta pro senhor. Qual a maior dificuldade na vida ministerial? Eu acredito que a gente até mencionou a maior dificuldade. Quando me foi informado, né? Não informado não, na verdade quando foi idealizado que eu seria o novo dirigente da igreja, uma grande dificuldade que eu senti naquele momento e que às vezes bate ainda é a questão do ensino. Não que eu não tenha ensino, mas é que às vezes, vamos supor, você vai pregar toda quinta-feira. Toda quinta-feira você vai ter que ter um assunto, uma palavra, um tema. Você vai ter que ter algo de Deus para entregar. E a minha maior dificuldade era essa, porque eu não sabia pregar. Eu não sei pregar. A gente é modesto, tem que dizer. Há pregadores aí. Ele é humilde demais, viu, cara? Há pregadores por aí, muito renomado, conhecido, que os homens Eu vi um trecho do senhor pregando no status das irmãs, né? E não é isso não, viu? O senhor prega muito. É porque a graça de Deus desce ali e você fica motivado. Mas eu não pregava. Se eu fosse pregar na minha antiga congregação, era o quê? 5 minutos. Aquele cara que não tem assunto, que não tem tema. Eu acho que por conta da minha personalidade tímida, eu chegava e lia um versículo, falava alguma coisa e saía. Então a minha dificuldade era essa. Cara, como é que eu vou ensinar um ensino de 1 hora, de 40 minutos? E existe aquele tabu, né? Era fulano e tal, prega 1 hora, né? Isso, exatamente. Como se o cara falar 1 hora fosse... Exato. E hoje eu entendo, por isso que é uma dificuldade que às vezes bate devido assim, você tá ali direto. Fora a quinta-feira, se você chega no círculo de oração, as irmãs passam o trabalho pra ti, cara. Se você aí você tem que falar alguma coisa. Mano, para de botar teu pastor na luta. Se você chega numa escola dominical no final, vamos passar pro pastor. Tudo é o pastor. Um culto fúnebre é o pastor. Então assim, a maior dificuldade, falando por mim muitas vezes, é essa questão de você estar ali, de sempre, como eu falei no começo, entregar, e você muitas vezes querer receber alguma coisa e você não poder. Teve um ano que eu coloquei, dentro de um ano... Tá na mesma então, né? Show. Pode continuar? Continua, pastor. Pronto. Em um ano eu coloquei 2 pregadores, o presbítero Samin e o outro que eu conheci, que foi o Charles da Rocinha, um rapaz que veio lá do mundo, pregador, cantor, muito uma bênção, cantava forró lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, uma maravilha. E eles vieram. Eu sei que ninguém chegou pra mim assim, pra dizer, pastor, na quinta-feira o senhor vai botar alguém pra... Mas foi como se fosse um escape. E eu noto, a gente que conhece a igreja, você conhece a sua igreja, eu conheço a minha congregação, e a gente nota, e às vezes existe um murmurinho de dizer, poxa, o pastor não pregou hoje, por quê? Está acontecendo alguma coisa? Então, a maior dificuldade, eu acredito que para muitos é esse esgotamento, não sei se teológico, mas é um esgotamento mental que muitas vezes a gente passa e a gente não pode compartilhar com ninguém, sabe? O Erivaldo fez uma pergunta, eu queria que o senhor respondesse a dele. Tem muito jovem aqui solteiro, ó. Sim. E eu queria que o senhor desse um conselho para essa juventude. No geral. Tem uma galera aqui solteiro, tá ali um, ó, tá solteiro, o Isaac. Isaac recebe. Tem uns aqui que estão se preparando para casar, mas um conselho de propósito assim, no sentido de ministério, chamada, nesse período de rede social, essa confusão toda que tem mais embaraçado do que esclarecido as pessoas. O conselho que eu passo é o meu método, minha forma de vida como solteiro quando eu cheguei na congregação. Sem ideias. Às vezes nós estamos dentro de uma congregação e seja não só a questão do relacionamento, mas em geral nós estamos ali muito
analistas, né? Muito analistas. E você, muitas vezes, a estética fala mais alto. Não analise estética. Pastor, só uma foto ali, ó. Eita Jesus, que maravilha. Não analise estética. Analise. Oi, equipe, essa daí, viu? Analise mais a uma, bondade vai. do Senhor. A Valeu, equipe obrigado. aqui faz tudo na hora, né? É, rapaz. Exatamente. Então, assim, quando eu cheguei As pessoas olham muito a estética. A estética. Quando eu cheguei do mundo, arrasado do mundo, do que tinha acontecido comigo, enfim, minhas experiências, e cheguei sem ser um analista. Analisar quem pode querer, quem pode não querer, quem pode... Despretensioso. Exato. Cheguei para buscar ao Senhor e para ter uma mudança de vida. Né? Então, o conselho que eu dou para os irmãos que estão nessa área do relacionamento, ou em busca de um relacionamento, é que você busque no Senhor, que você espere no Senhor. Um conceito uma definição de esperar no Senhor, que eu aprendi em um culto de jovens, que um jovem passou, faz tempo isso, eu era líder de jovens. É um conceito. O que é esperar em Deus? O que é esperar em Deus? Você jovem, que está esperando a sua amada ou seu amado, o que é esperar no Senhor? Esperar. O que é descansar? O pastor perguntou, irmãos, o que é descansar no Senhor? E aí surgiu várias definições. E aí um jovem se levantou e disse, eu quero dar uma definição. Diga, a definição de descansar em Deus, eu vou dar um exemplo. E ele exemplificou. Descansar é como se você chegasse cansado e você deitasse numa cama para descansar, sabendo e tendo certeza que aquela cama não vai quebrar. Quando você se deita na sua cama, você acha que eu vou deitar aqui, ela vai... Não, você deita e sabe que ela não vai quebrar. Então é você fazer da mesma forma com o Senhor. Deitar, descansar no Senhor, se deleitar, como diz o Salmo, sabendo que Ele é o supridor de toda e qualquer necessidade sua. Glória Se a sua necessidade hoje é um relacionamento, é a busca de uma jovem, um jovem para você estar namorando, para você estar conhecendo, então, cara, espera. Para que fazer pressão? Eita. Para que estar buscando segundo a tua visão, segundo os teus olhares? Enfim. Eita, Jesus. Forte aí, Erivaldo. Não pode de forma nenhuma. Espera e descansa no Senhor. Outra coisa é assim, outra pergunta que pode surgir aí, como eu vi assim, ó, como eu sei a hora certa? Como eu sei que ela é a mulher certa, né? Yes. A mulher certa, como você conhece a mulher certa? Quando você começa a ser... Pega essa aí, varão, pega essa aí. Quando você começa... Eu particularmente casei muito cedo. Cheguei na igreja com 6 meses. Você vê como não foi uma pretensão minha buscar uma namorada. Eu fui em busca do Senhor, de mudar minha vida. Então, com 6 meses... Isso é determinante, né? Eu determinei aquilo na minha vida. E Deus... Você se lembra daquele versículo que diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentada. Eu fui para isso. E Deus acrescentou. Eu cheguei com 6 meses, eu estava namorando. Com 9 meses de crente eu casei. Fabíola, e fizeram muito essa pergunta. Fabíola, como é que tu com 9 meses de crente, 6 meses de namoro, 3 de noivado, tu casou? Cara, porque eu soube que ela era a mulher ideal para mim. E tá aí até agora, né? É o que Deus vai mostrar, é como você vai ter as suas experiências, é o que é determinante para a tua vida naquele momento. E outra, casar hoje, irmãos, casar sabendo que não há no nosso vocabulário de casado separação, divórcio, não há esse vocabulário. Não há esse vocabulário. Há extremos, como eu falei, questão de espancamento, essas coisas que acontecem aí no meio hoje em dia. Mas, às vezes, uma discussão que não é definida no diálogo, ela gera uma proporção tamanha que, de repente, você quer separar. Por quê? Vai olhar o problema, é isso aqui, ó. Vai olhar o problema, é isso aqui. Entendeu? Então tem que ter o conhecimento, tem que ter o diálogo, tem que ter a definição. Você tem que ter caráter, ela tem que ter caráter, ou ele tem que ter caráter. Então, é um conjunto de fatores que vai determinar se ela gente, ou ele é... Que tem gente divorciando por qualquer coisa também. Qualquer coisa, entendeu? exato. Há um equilíbrio aqui na nossa conversa. É porque tem gente também que acha que qualquer coisa é de mulher. Tem cara que leva essa questão, crente, que entra nesse pensamento. Ele enjoa da mulher e quer arrumar outra. Exato. A mulher, ela pensa que é uma roupa. Exato. Não é. É um relacionamento, é uma aliança, né? Você queria uma... você que casou, de repente separou, eu sei que teve um agravante, enfim. Mas assim, gente, isso não é regra, né? Assim, você que separou, está em um novo casamento,
Amém. Cada um tem uma história, cada um tem uma realidade. O que está em questão é o seguinte: ninguém que casou para separar. Exatamente. Houveram agravantes, isso aconteceu, independente de como aconteceu. Que Deus te abençoe. A ideia não é a gente polemizar isso não, viu? Fica na paz aí, vocês que gostam de fazer burburinho. Exatamente. Aí você analisa também o seguinte: você queria um cônjuge igual a você? Olha a pergunta. Você queria um cônjuge igual a você? Veja os seus defeitos. Veja os seus benefícios. Veja o seu caráter. Você queria alguém igual a você? Então, meu irmão, às vezes o problema não é a pessoa, às vezes o problema somos nós. Muda. Vê o que é que está em falta, vê o que é que está exagerado, vê o que é que está... Olha a pergunta que o pastor Fabíola fez. Você casaria com uma pessoa como você? Igual a você? Esses dias eu preguei lá na igreja sobre filhos. Falei sobre filhos naturais, sobre a questão de filhos, e depois levei para a questão espiritual, a questão que envolve o Senhor. Como filhos, nós como filhos terrenos e nós como filhos celestes. E aí, você está sendo um bom filho? Você é um bom filho para sua mãe? Você é um bom filho para Deus? Será que Deus se agrada de você como filho? Da mesma forma, será que você se agradaria de você como cônjuge? Das dormir suas chatices, contigo todo dia? Exato. Dos seus percalços, dos seus enfim, irmãos, nós temos a questão de repassar culpas. Nós temos esse terceiriza, né, pastor? Isso, terceiriza culpa, repassa culpa. Cara, analisa. Paulo, quando ele fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que a gente só lê no dia da ceia. Isso aí vai muito mais além, né? Isso aí vai muito mais além. Analisa. Então, cara, é isso aí. Alguma pergunta? Eu quero que a equipe faça alguma pergunta aqui. Tem alguém que deseja fazer alguma pergunta? Isaac? Nenhum. Já sanou a tua, Isaac? Já? É porque a dúvida dele já foi tirada, né? Então, pastor, vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Ele quer, o Diego está perguntando qual foi a sua maior experiência a nível espiritual. A minha maior experiência a nível espiritual, eu acredito que seja para todo pentecostal, é o batismo com o Espírito Santo. Eita! Foi uma experiência formidável, que vendo ali pessoas e pessoas sendo batizadas, e a cada culto lá na congregação de Veneza era uma bênção. O culto acabava e os irmãos ficavam lá chorando e falando de línguas, e a igreja ficava aberta até 10 horas, até 11 horas, e o povo ia embora, os visitantes iam embora, e a igreja ficava lá por volta de 2007, 2008, mais ou menos. A Veneza, a congregação de Veneza, a qual eu nasci na fé, era um extremo de espiritualidade, né? Eu não estou lá, eu não estou dizendo que não está, mas é porque eu não congrego mais lá. Na época, isso, eu estou falando da minha época. Era um extremo de espiritualidade e eu queria participar daquela espiritualidade. E no momento em que não foi um pregador conhecido, porque é muito pregador conhecido lá, no momento em que a igreja era uma igrejinha pequenininha, você conhece a Veneza, né? Hoje ela está uma igrejona grande, reconstruíram e tal. Era uma casinha. E, cara, um culto simples. Naquele dia que eu fui batizado, eu pude entender e pude participar da magnitude do poder de Deus sobre a vida do ser humano, a qual ele não tem como explicar. Glória a Deus. Se eu, pastor Júnior, a minha mente é limitada, nossa mente é limitada. Se nós imaginarmos um tamanho do poder de Deus, é porque nossa mente travou e só vai até ali, porque o poder de Deus ele é maior. Se a gente imaginar o tamanho da glória, o tamanho de Deus, o tamanho de todas as suas proporções espirituais, proporcionais, enfim, tudo, a gente consegue imaginar um tamanho, mas é mais além. É mais além. E o batismo com o Espírito Santo naquele momento, para mim, foi assim uma experiência que eu pude ter convicção do que eu estava fazendo e para que eu fui chamado naquele momento. Meu Deus! Eu acho que Penteca já fica assim, ó. A gente fica logo sentindo a presença de Deus aqui. Pastor, é uma maravilha. Eu sou penteca. Eu também. Sou jovem assim, igreja preta aqui, mas nós acreditamos nisso, pastor. Exato. A gente crê nisso. E eu queria que você, eu estou sentindo Deus aqui. Eu também. E eu queria que o Senhor falasse para esse pessoal sobre a importância que é o crente ser batizado com o Espírito Santo. É uma capacidade ímpar, singular, que você recebe de Deus no momento devido, da forma correta, para o momento certo,
E Ele vai te adornar de dons, como a Bíblia fala, que você não imaginaria que você teria isso. Então assim, é uma experiência tamanha que, poxa, às vezes eu me pergunto, quantos de nós fizemos planos de um dia ser crente? Quer marchar já, ó. Eita, Quer marchar. Jesus. Você fez experiência de ser crente um dia? Perdão, planos de ser crente um dia? A gente estava lá no mundo, cara. A gente nasceu lá, eu pelo menos nasci no mundo. Pai, mãe, todo mundo. Família destruída praticamente, irmãos em droga, e enfim. E de repente eu me vejo hoje dentro de uma igreja. Eu fiz esse plano? Eu não fiz esse plano. Eu não planejei isso, mas Deus planejou isso para mim. Glória a Deus. Deus planejou isso para mim, e uma forma de Ele mostrar que Ele conta contigo, que Ele te dá valor, é derramando um pouco da porção generosa da bondade dEle. Glória. E isso é completo no momento do batismo com o Espírito Santo, cara. Isso é maravilhoso. Então eu aconselho. Hoje nós estamos muito assim, vivendo um pouco o modernismo. Ontem eu falei muito na igreja sobre o modernismo, e nós temos esquecido muito dessa área espiritual, dessa área da questão de pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, pregar o arrependimento, que foi a primeira pregação da igreja em Atos dos Apóstolos, foi arrependei-vos. Poxa, cara, a gente está esquecendo das nossas raízes. Se você é pentecostal hoje, quantas poucas igrejas não vivem no pentecostalismo? Eu sei que há muita brecha para as questões de muita meninice, aquilo outro e tudo mais. Mas poxa, cara, você tem que viver o sobrenatural de Deus. Deus te escolheu para quê? Para você ser um aquecedor de banco? Para você tirar aquela tua vida, abre aspas, desgraçada, porque você não tinha a graça de Deus lá fora. Da graça. Exatamente. Desgraçada lá de fora, para você viver a mesma vida sem a graça de Deus aqui? Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, busquem com intensidade. É real. Deus fala com você. Você tem os dons. Glória. Deus te capacita. E você, meu irmão, enfim, eu digo aqui, não tem como explicar. Falta palavras para expressar que experiência e quão grande é essa experiência. Glória a Deus. A gente está caminhando para o final. Se você tem alguma pergunta, mande aí. Eu estou com um projeto de lançar 3 temas, fazer uma enquete, e vocês vão escolher qual o tema que vocês querem que a gente traga aqui para conversar com o nosso convidado, tá certo? Essa semana foi uma semana de estreia. Então nessa semana de estreia a gente fez uma maratona, a semana inteira de lives, né? Parece que não, mas é um pouquinho cansativo, né? Eu sei. Teve aquela correria, mas a gente tem igreja para sentar, tem que preparar para pregar na quarta de ensino. Mas semana que vem a gente vai dar uma redução para o conteúdo pulverizar e as pessoas ir consumindo. Então na semana que vem a gente vai fazer 3 lives, mas o plano é a gente deixar entre 3 ou 2 por semana, para que você vá consumindo o conteúdo. Vá também se inscrevendo no canal da igreja. Todo esse conteúdo a gente lança lá no canal da igreja, publica lá. A gente também está com um trabalho de cortes, a gente corta os melhores momentos, né? Para gerar engajamento e você acompanhar todo o conteúdo. Eu queria fazer as últimas perguntas aqui para a gente finalizar. Mas assim, tá muito gostoso, pastor. Que bom. Muito gostoso, que bom. Muito gostoso. E eu fico até um pouco, eu tava pensando aqui, poxa, tô triste porque eu vim participar, já vai acabar, meu Deus, não vou mais ser chamado, não vou mais ser convidado. Não, mas haverão outras oportunidades. Amém. O senhor vai vir pregar aqui agora. Glória a Deus, que maravilha. Eu vou convidar o senhor para pregar. Então, pastor, vou fazer uma pergunta que já me fizeram. Eu acho que já fizeram também para o senhor, mas eu queria que o senhor tornasse isso público aqui, né? O que lhe mantém de pé hoje? A continuar acreditando no chamado, que vale a pena estabelecer o reino de Deus, alcançar almas para a glória do Senhor. O que te faz acordar todo dia de manhã e dizer assim: eu vou mudar o mundo andando com Deus, salvando os perdidos? Eu acredito muito que o que me mantém de pé, hoje eu não estou comparando o galardão, mas eu vou usar essa palavra. É o galardão de você receber em um momento de dificuldade sua, um momento em que você, como eu disse há pouco, está só, se sentindo só, que você está esgotado, que você acha que você vai pregar numa quinta-feira, que é o meu caso, culto de ensino, que você vai pregar numa quinta-feira, porque tem que pregar,
porque tem que cumprir uma agenda. E quando você chegar em casa, você receber uma mensagem e dizer: pastor, Deus falou comigo hoje. Pastor, hoje a palavra me edificou. Pastor, hoje a palavra me confrontou e eu precisava disso, pastor. O que me mantém de pé é isso. Porque eu acredito que se isso não acontecesse, não buscando glória pela palavra que eu preguei, porque eu sou muito assim de sempre estar explicando, Sim, senhor. porque às vezes a gente é mal interpretado, né? Então assim, se isso não acontecesse, eu acredito que muitos, não só eu, muitos pastores teriam desistido. E isso é resposta de Deus. Quando Deus está em silêncio, quando você não obtém respostas, e aí você vai pregar. É claro que você orou, que você buscou da sua forma, e você vai pregar sabendo que vou pregar porque quero cumprir uma tabela. E de repente alguém chega e diz: Deus falou comigo através da sua vida. E é aí que mostra e que se cumpre a palavra de Paulo, que diz que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes, porque a nossa fortaleza não vem de nós, e sim do Senhor, que capacita e que te dá a autoridade e a verdade para falar naquele momento, porque Ele, que é o dono da obra, sabe e conhece cada um dos seus, e Ele usa a ferramenta mais frágil daquele momento para mostrar que a glória não é minha e a glória é dele. Eita. E Ele está capaz e apto a fazer a obra dele naquele momento acontecer. Então isso é o que me mantém de pé. É claro, vem muita coisa, vem família, filhos, vem ministério, mas de forma primária é isso. O que me mantém de pé é isso, saber, vou até definir, encurtar e fazer um simpósio de tudo que eu falei. O que me mantém de pé hoje é ser útil. Uau. É ser útil. É o prazer de se sentir útil na obra do Senhor. A minha utilidade é essa. Então a minha é ser útil. É isso. Essa daí merece um aplauso, gente. Isso aí foi forte. Glória a Deus. Meu Deus. Essa eu escrevi, pastor. Maravilha. Ser útil. Ser útil. Meu Deus. Que forte, meu irmão. É bom, é bom. Você sente até, como a gente está sentindo aqui sempre a presença de Deus, você sentir a sua utilidade. Você era inútil lá fora, aqui você é útil. Deus te chamou para ser útil. Busque o seu dom, busque o seu chamado. Você não é somente um irmãozinho, uma irmãzinha. Você é útil, você é uma ferramenta. Você é ferramenta. Fala aí para essa irmã que está desanimada, que acha que ela não prega, não canta na igreja, ela acha que não é útil. Esse irmão que porque não tem uma oportunidade, nunca foi aqui no púlpito com o microfone. O que você tem a dizer para essa pessoa aí, pastor? Fala para ela que ela é útil e que ele é útil. Eu digo para você que tenha certeza da sua utilidade, que você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Aleluia. Ter um microfone nas mãos, ter um instrumento nas mãos, está sendo filmado como nós estamos sendo filmados agora, isso é pouco. Isso é pouco comparado àquilo que Deus tem para fazer na tua vida, para você ser uma ferramenta. Eu tenho certeza que você é uma inspiração para alguém, alguém está se espelhando em você. Então, meu irmão, minha irmã, seja útil nas mãos do Senhor. Usa o talento, o dom que Deus te confiou, para que você seja útil, se sinta útil e faça essa utilidade ser verdadeira na tua vida. Eu costumo dizer que esse é o salário que eu recebo. Exato. Né? É o salário e a maior publicidade, não é o banner que a gente faz. É exatamente. A maior publicidade de uma igreja, de um ministério, é vidas transformadas, restauradas, exatamente. Casamentos, né? Curados, né? E é o nosso salário. É exatamente. Você vê que você está sendo útil, como exatamente. O senhor bem colocou aí. De uma forma coletiva, né? Você vê assim, a igreja avivada, a igreja muitas vezes chorando, a igreja buscando. Isso é de uma forma coletiva. Tem as questões individuais, que é essa que eu dei o exemplo, de alguém chegar e dizer, olha, valeu a pena. Ou seja, uma pessoa naquele momento encontrou, foi atingida pelo objetivo de Deus. Então, isso já vale a pena. Imagina de uma forma coletiva, que foi como o senhor falou agora. Show. Todo final da live, pastor, né, a gente convida, né, o nosso convidado especial para trazer uma palavra para o público. Em seguida ele vai orar pelas pessoas e a gente finda a nossa live, tá bom? Eu quero agradecer você pela sua audiência, pela participação, e eu quero agradecer também ao senhor
por ter aceitado nosso convite de estar aqui. Que tempo precioso. Glória a Deus. Eu ia ouvir o senhor aqui até umas horas, pastor. Mas a gente vai conversar em off também. A gente vai estreitar esse laço. Eu quero só tirar uma foto, o senhor vai deixar uma palavra pro pessoal. Glória Não a Deus. acabou, gente. Vamos bater aqui o retrato. Bom, que bom. Pega aqui a caneca, irmão. Ó, pega a caneca, não pega a caneca, não valeu. Valeu, Cris. Show. Pastor Fabílio vai deixar uma palavra para você. Ele vai orar por nós em seguida. E a gente vai finalizar esse momento. Vai lá, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ser bem simples, ser bem humilde nas minhas palavras. E eu quero deixar aqui um versículo bem conhecido. Eu acredito que um bom leitor da Bíblia Sagrada já leu Mateus 11, 28. E é o que nós estamos precisando viver nesse momento. Mateus 11, 28. Eu quero ler para não ficar aqui sobre somente as minhas palavras, para ler conforme o que a Bíblia está dizendo. Veja o que diz aqui Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 fala uma palavra de Jesus para a vida de todos aqueles que estão dispostos a buscá-los. Muitas vezes nós estamos nos deparando com um passo para a tão famigerada depressão, ansiedade, os transtornos psicológicos, os transtornos físicos, mentais que a nossa vida, o nosso dia a dia oferece. E nós não conseguimos nos aliviar desse tamanho fardo pesado que a secularidade, que o modernismo, como a gente falou aqui, que o dia a dia, que os nossos afazeres colocam sobre a nossa vida. E nós sabemos, irmão, eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe que existe um Deus. Eu sei que você sabe que existe um Senhor. Eu sei que você sabe que existe alguém que pode te aliviar. E muitas vezes isso não é lembrado. Isso não é lembrado por conta da vazão tamanha que você dá para a rede social, para celular, para as mídias. A tua busca tem sido errada, meu irmão, minha irmã. A tua busca, o teu foco, o teu objetivo tem sido totalmente errado. Busca o alívio na presença de Jesus, porque Ele sim pode te dar o descanso, o fardo leve, o jugo suave. Ele diz: vinde a mim. Jesus foi o único dentre todos os maiorais, todos os psicólogos, todos os pensadores gregos, romanos, todos os cantores famosos que desde a antiguidade veio até hoje, Jesus foi o único. Porque esses cantores, eles falam palavras de efeito, eles explodem, eles pensam os pensadores, mas Jesus foi o único a tomar a responsabilidade para Ele e dizer: vinde a mim, ó, vinde a mim. Ele não está indicando: olha, vão lá resolver assim, olha, vá assim, assim. O meu pensamento diz que se você fizer assim. Ele não diz isso, ele diz: vinde. Ele toma a responsabilidade para ele: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Ou seja, Jesus não vai deixar um sequer abandonado. Jesus não faz acepção de pessoa e de maneira nenhuma ele joga fora aquele a qual o Pai colocou nos caminhos dele. Vai a Jesus. Busca a Jesus. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, porque Ele mesmo aliviará. Meu irmão, o máximo que eu posso te dar hoje é essa palavra. O máximo que eu posso fazer pela tua vida é ministrar as palavras de Jesus. Mas Jesus vai além das palavras. Jesus vai além da lei. Jesus vai além de todo e qualquer surtimento de efeito que o homem possa fazer na tua vida. Jesus é o além. Jesus pode fazer mais. E Jesus te chama hoje para que Ele possa aliviar esse teu fardo pesado, meu irmão. Vai a Jesus. Busca Jesus. Jesus é o único. Vinde a mim, Ele diz. Vinde a mim, todos vocês. Estão cansados? Estão sobrecarregados? Jesus pode aliviar. Jesus pode te aliviar. E Ele te chama como está.
E eu tenho certeza de uma coisa: Ele não vai te deixar como você está. Ele vai fazer algo novo. Ele vai te dar mudança de vida, novidade de vida. Ele não te promete um carro novo, um emprego bom. Ele não te promete coisas seculares. Ele promete Ele mesmo, porque Ele mesmo é a vida eterna. Ele diz assim: olha, a vida eterna é essa, que conheça o Filho. A vida eterna é Jesus. Quando Paulo menciona sobre quando ele diz assim, o que está preparado para aqueles que amam a Jesus, ele fala sobre aquilo que o ouvido não ouviu, ele fala sobre aquilo que o olho não viu, ele fala sobre aquilo que não desceu ao pensamento, ao coração do homem. As pessoas às vezes já acham que isso é o céu, mas o que Paulo está falando ali, ele está se referindo lá a Isaías, quando Isaías fala de Deus, e Isaías está falando quem é Deus. Deus é aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu e que não subiu ao entendimento do homem. É Deus. Então, meu irmão, a própria provisão para a tua vida não é a comida, não é o carro, não é o emprego. A própria provisão para a tua vida é Ele mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. A própria provisão para a tua vida é Ele mesmo, irmão. Às vezes a gente se embanana. Poxa, por que Deus não me dá um emprego? Por que Deus não me dá uma família? Por que Deus não me dá um casamento? Por que Deus não me dá um carro, uma moto? Por que Deus não me dá algo consequente do teu esforço? Isso é consequência do teu esforço. O que Deus quer te dar, irmãos, é a própria presença dEle mesmo. A própria presença dEle mesmo. É Ele mesmo. Ele é o objetivo. Ele é o presente. E Ele quer fazer isso para você. Então que você seja abençoado, receba essa palavra. A gente poderia passar muito tempo aqui, mas a gente tem um horário a cumprir e a gente com certeza se encontra em outro momento. Mas aqui fica o meu conselho: vinde a Ele, a Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Posso orar, pastor? Posso orar, pastor? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer nesse momento, Jesus, pela oportunidade que tive, meu Pai amado, de estar nesse ministério tão amado, ministério céu na terra, e que literalmente faz o céu aqui na terra, Pai. Eu te glorifico, eu te exalto, eu agradeço ao Senhor por ser útil, como eu disse, de estar nesse momento, meu Pai querido, mostrando a utilidade que o Senhor me deu, de ministrar para a vida, meu Pai, que precisam ser abraçadas por Ti, que precisam ser amadas por Ti. Meu Deus amado, que o Senhor faça esse negócio prosperar, esse negócio tomar uma proporção, meu Pai, uma magnitude tamanha, que os meus irmãos possam, meu Pai, pensar um dia como isso foi possível, mas é porque Deus está no meio desse negócio, e eu acredito assim, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esse ministério, abençoa o pastor Júnior que está na liderança, que está na linha de frente, abençoa, meu Pai querido, os meus irmãos que estão sendo coluna, meu Pai querido, base para esse negócio. Jesus amado, eu quero, meu Pai, ouvir notícias de que esse lugar, meu Pai, tem sido local de transformação de vidas, transformação de famílias. Meu Deus, que o Senhor seja exaltado, tanto no Genibal 2, como no céu na terra, e em toda a igreja do Senhor Jesus que está espalhada sobre a face da terra. Nos abençoa, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Obrigado pelo convite, meu querido, viu? Fiz um amigo, graças a Deus. Deus abençoe.